Saber Direito desta semana, um curso especial para os concurseiros. O professor Alessandro Dantas aborda o concurso público, as etapas interna e externa, controle jurisdicional das fases de realização, nomeação, preterição e judicialização. Não perca! Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre concurso público, direito do concurso público. E falamos nas aulas anteriores, inicialmente na primeira aula, falamos sobre a ideia, o fundamento, o objetivo do concurso público, Falamos sobre os artigos constitucionais que dão embasamento ao concurso público e passamos para a segunda aula para já tratar detalhadamente sobre a etapa interna e externa do concurso público. Dei prioridade à etapa interna, porque a etapa externa, na verdade, é um reflexo da etapa interna. E agora, nessa terceira aula, iremos explorar as fases passíveis de serem cobradas e exigidas na etapa externa. Eu sou Alessandro Dantas, mestre em Direito Público, advogado especialista em concurso público e autor de obras jurídicas nesta área. Muito bem, então agora a gente começa a tratar especificamente sobre cada fase da etapa externa. Alessandro, mas como assim? Na verdade, como eu falei para vocês nas aulas passadas, a etapa externa ela pode ter várias fases e pode depender de duas coisas distintas. Pode ser que venha uma lei que já regulamente a carreira e diga quais são as fases da etapa externa para aquele concurso. Pode ter uma lei que apenas fala que determinada fase vai ter ou não naquele concurso. Pode não ter nenhuma lei e aí vai ser discricionária a exigência de uma fase ou outra naquele concurso. E pode ter uma lei que proíba, ou condicione a etapa, a uma determinada fase em determinado concurso, conforme o caso. Então perceba que eu não posso afirmar que todas as fases que eu vou falar para vocês agora, elas ocorrem em todos os concursos. Não, não acontece isso. Tudo vai variar de acordo com o concurso, com o cargo que você pretende prover. É assim que funciona. E muitas vezes, posso dizer até na maioria, a lei não regulamenta nada, de modo que há uma grande discricionariedade, razão pela qual o concurso acaba sendo muito básico, acaba sendo cobrando apenas prova de objetiva e prova discursiva, mas vamos falar de todas elas, porque afinal de contas tem concursos que cobram todas as fases, são exigidas todas as fases. Bacana? Muito bem, vamos começar com a fase de prova objetiva, Falei para vocês na aula anterior que na fase de prova objetiva, inicialmente eu tenho que estipular um conteúdo programático, que com base nesse conteúdo programático eu estipulo as questões que serão cobradas para que os concursandos na hora façam essas questões. Existem dois tipos de provas objetivas. De múltipla escolha, onde eu apresento 4 ou 5 afirmativas, e aí você tem que marcar a correta ou a incorreta de acordo com o enunciado da questão. E tem aquela de verdadeiro ou falso, que é mais o estilo do CESP de fazer, e que você perde um ponto quando você erra a questão. Veja, isso é discricionário. Se eu falar que não vai perder um ponto, tudo bem, mas a regra deles é essa daí, da banca examinadora, ok? Mas, Alessandro, qual é o objetivo da prova objetiva? E é uma prova que vai cair em todos os concursos? Primeira coisa, veja, não posso afirmar isso. É uma prova que tem em todos os concursos. Mas eu posso afirmar que em determinados concursos ela obrigatoriamente vai ter. Quando, Alessandro? Naqueles concursos em que a lei diz quais são as fases que o concurso vai ter. Aí ele vai dizer que vai ter prova objetiva ou não. Então, por exemplo, na Polícia Federal, magistratura, ali já está expresso que tem a prova objetiva. Várias outras carreiras, vários outros cargos, a lei não fala nada. Mas é uma prova muito comum. E por que ela é exigida, Alessandro? Porque ela é a melhor forma de você conseguir aferir o conhecimento do candidato a título de extensão. Por que isso? Porque eu exijo, por exemplo, 15 disciplinas, 15 matérias distintas, com um rol muito grande de tópicos de cada uma dessas disciplinas. Então, o candidato, por mais que caia pouca coisa ou uma questão de um tópico de cada uma das disciplinas, ele na prática ele tem que estudar todos os tópicos na sua integralidade, porque ele não sabe efetivamente o que vai cair.
Então, ele força o candidato a estudar muita coisa, porque ele não sabe o que vai cair. E eu cobro, ao mesmo tempo, questões de várias matérias distintas, para demonstrar que o candidato, em um sentido amplo, e em termos de um conhecimento globalizado, ele está bem preparado. É diferente, por exemplo, da discursiva, onde geralmente tem uma questão discursiva ou duas de uma determinada matéria. Ali, por exemplo, na discursiva, você não vai medir o conhecimento do candidato em amplitude, mas sim em profundidade. Quanto mais completa e profunda a resposta, maior a pontuação que o candidato vai obter. Mas, Alessandro, muito bem, então a regra é ter nas provas ter nos concursos públicos a prova objetiva, né? Essa é a regra. Para falar a verdade, eu nunca vi até agora nenhum concurso público em que não teve prova objetiva. Às vezes acontece até de o concurso público só ter a prova objetiva. Mas eu nunca vi nenhum que nunca teve a prova objetiva. Mas pode acontecer? Pode. Mas não é comum. Porque pelo menos a prova objetiva mede o conhecimento em extensão. Tá? Muito bem. Quais são as principais ilegalidades que podem ocorrer na prova objetiva? Eu vou falar delas e a quarta aula nosso quarto encontro, ele não deixa de ser uma continuidade de tudo que eu vou falar agora. Porque agora eu vou falar quais são as principais ilegalidades. E depois eu vou falar como que é o controle jurisdicional do concurso público. E para falar do controle jurisdicional, eu tenho que retomar as ilegalidades. Então, o que é errado? O que daria ensejo a você, candidato, a entrar com um recurso administrativo perante a banca examinadora ou entrar com uma demanda judicial perante o judiciário, pleiteando alguma providência em relação à prova objetiva, seja anulação de uma questão, enfim, alguma coisa relacionada à prova objetiva. E aí, a primeira e a principal, e a que tem a maior número de incidências de demandas relacionadas a essa ilegalidade, é justamente aquilo que eu falei na aula passada, que tem que ter uma coerência. O ideal é que quem elabore qual é o conteúdo programático seja a mesma pessoa que vai elaborar as questões. Por quê? Porque na prática acontece muitas vezes de chegar na hora ser cobrado na prova uma questão que não está no conteúdo programático. Você fala, Alessandro, mas calma lá. Veja bem, concurso não é assim? Direito administrativo, direito penal, direito civil, direito constitucional. Logo, se eu exigir uma questão de direito administrativo, ela vai estar no edital, porque está lá direito administrativo. Pois é, só que na verdade o edital ele não é assim. O edital ele fala direito administrativo 2 pontos e fala quais são as matérias do direito administrativo que ele vai cobrar. Então, por exemplo, princípios, regime jurídico, atos administrativos, poderes, licitações e contratos. Parou aí, por exemplo. Então, não falou de responsabilidade civil do Estado, não falou de bens públicos, não falou de intervenção no domínio econômico, não falou de intervenção na propriedade, não falou de improbidade administrativa. Então, perceba que quando eu coloquei direito administrativo 2 pontos, eu fechei o que eu quero cobrar a título de direito administrativo, que foi aquilo que eu falei primeiro. Então, se eu chego na hora, quem vai fazer a prova de direito administrativo não foi a mesma pessoa que elaborou o conteúdo programático, essa pessoa pode presumir, caso ela não leia o edital, que toda a matéria de direito administrativo vai cair. E cobra uma questão sobre improbidade, cobra uma questão sobre intervenção na propriedade, cobra uma questão sobre responsabilidade civil do Estado. Ou seja, cobra uma questão que não estava prevista no instrumento convocatório, no conteúdo do edital. E aí, veja, como o edital é a lei do concurso e você estuda com base nessa lei, você parte do princípio, né, e da confiança de que a administração pública, de que a banca examinadora, ela vai atuar de acordo com o edital. Você parte do pressuposto que o que vai ser cobrado é aquilo que está no edital. Então, eu cobrar qualquer outra coisa distinta fere a segurança jurídica, fere a proteção à confiança e fere, principalmente, o princípio da vinculação ao edital, que é chamado de vinculação ao instrumento convocatório. Então, veja, uma das principais ilegalidades relacionadas à prova objetiva é a exigência de uma questão formulada fora do conteúdo
programático previsto no edital. É assim, você sempre tem que ver. Se errou a questão, por exemplo, nossa, perdi tal ponto na questão. Calma aí. Dá uma olhadinha se a questão que foi cobrada na prova está no conteúdo programático. Porque às vezes vira de concurseiro, mas isso vale para advogado também. Dá esse toque para o candidato. Às vezes o camarada está tão acostumado a cair várias questões de várias matérias, enfim, um concurso cobra quase tudo, outro cobra outra parte, outra cobra outra parte, que acha que tudo está valendo. E às vezes a questão que ele errou é uma questão que não está prevista no edital. Aí você fala, mas ele errou a questão, não interessa. O fato é que não está previsto no edital, não interessa se ele errou ou acertou, não está previsto no edital, então a questão anula. E se eu anular essa questão, eu tenho que atribuir o ponto a esse candidato, tá certo? E aí, depois a gente vai falar sobre os efeitos dessa atribuição de pontos pelo judiciário, se é para todo mundo ou só para ele, como funciona essa anulação da questão objetiva feita pelo judiciário na próxima aula. Mas aqui eu falo o seguinte, se você recorre administrativamente, ou seja, para a própria banca examinadora, ou seja, etapa externa, e a banca ela reconhece que a questão está errada, como é para a própria banca que você está fazendo o recurso, nesse caso, se ela entender que de fato a questão está errada, ela anula para todo mundo a questão, porque ela anulou a questão no concurso. Então ela anulou para todo mundo. Então ela tem efeito erga omnes e aí ela vai ter que dar aquele ponto para todos os candidatos. É diferente de quando a questão é anulada pelo Poder Judiciário, que tem até uma divergência e nós vamos falar isso depois. Legal? Muito bem. Mas o que, professor? Aquela é a principal. Mas tem outras também. Veja bem, a questão é objetiva, o nome já fala, objetiva. Se ela é objetiva, veja, ela tem que ser clara e ela só pode ter uma única resposta. Então, quando eu elaboro a questão objetiva, o edital fala, assinale a alternativa correta. E lá no edital, em alguma regra lá, algum item do edital está dizendo o seguinte, na fase objetiva serão apresentadas um enunciado com 5 respostas de múltipla escolha, onde você deverá marcar a opção correta ou incorreta de acordo com o enunciado da questão. Veja, onde você deverá marcar a opção correta ou incorreta de acordo com o enunciado da questão, ou seja, você vai marcar a opção. A opção. Mas, beleza, muito fácil isso acontecer. Depende, não é bem assim. E aí eu pego o próprio direito mesmo. Você tem que entender, por exemplo, que o direito, ele tem várias vertentes de análise. Eu posso analisar o direito sobre várias ópticas diferentes. Sobre o aspecto jurisprudencial, sobre o aspecto doutrinário, sobre a letra fria da lei. E nenhuma delas está errada. Então vai variar, né? Essa questão aí. Então, por isso, o examinador, ele tem que ser bem preparado na matéria que ele vai elaborar a questão. Ele tem que saber que não existe divergência, que aquilo que ele está sendo cobrado só tem uma única alternativa, independentemente da doutrina, jurisprudência e lei. Todos estão alinhados naquela resposta ali. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, e aí não me interessa se quem fez a prova foi quem fez o edital ou não, não me interessa. O que me importa aqui é que quem fez a prova agora seja uma pessoa que conheça bem o direito administrativo, por exemplo. Conheça bem aquela área, aquela matéria que está sendo cobrada no concurso. Por quê? Porque se ele colocar uma questão, por exemplo, que a lei fala uma coisa, a jurisprudência entende de outra maneira e a doutrina de outra forma, a pergunta é, imaginemos que naquela questão eu tenho 3 respostas que se enquadram, uma na jurisprudência, uma na lei e uma na doutrina. Aí a pergunta é, qual é a alternativa correta? A que está baseada na jurisprudência está errada? Não, está correta de acordo com a jurisprudência. A que está baseada na doutrina está correta ou incorreta? Está correta de acordo com a doutrina. E a baseada na lei? Também está correta de acordo com a lei. Então, qual é a alternativa correta? Tem 3 corretas. Então, por que ela anula, Alessandro? Porque o edital é claro. Ele fala para você assinalar o quê? A alternativa correta. Se tem mais de uma alternativa correta, isso por despreparo do examinador ao elaborar a questão que não tinha conhecimento aprofundado
para elaborar uma questão que fosse efetivamente objetiva e que não tivesse divergência, na prática essa questão vai ter mais de uma resposta correta, ferindo, portanto, o instrumento convocatório, ferindo, portanto, né, a regra editalícia que fala que eu só posso ter uma única alternativa correta. Então, veja, a segunda ilegalidade que enseja controle administrativo ou jurisdicional de uma prova objetiva é quando ela possui mais de uma alternativa correta. Aí você vai recorrer e vai falar o seguinte, ó, de acordo com a jurisprudência, a letra D está certa, de acordo com a lei, a letra C está correta. Então, tem duas respostas corretas sobre prismas distintos. E é para marcar a única correta. E tem duas. Então, tem que anular a questão. Se a banca examinadora anula, vale para todo mundo. Se o judiciário anula, a gente vai falar depois. Legal? Muito bem. Agora, tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Agora, o contrário. Às vezes, o examinador, ele quer mostrar conhecimento, ele quer fazer tipo uma pegadinha. Vou fazer uma pegadinha e vou elaborar uma questão bem diferenciada, que quem entende de direito administrativo vai conseguir acertar, mas quem não entende, não consegue pensar de forma sistematizada, vai errar. Então a pessoa fica tão preocupada, às vezes, em elaborar cada item da resposta, que ele acaba deixando todas as alternativas, as afirmações contidas nas respostas com algum erro. Então acaba que a questão não tem nenhuma alternativa correta. Quando uma pessoa que realmente entende de direito administrativo vai fazer a prova e fala, não, aquilo ali que eles colocaram como gabarito, letra C, está dizendo que está correto, na verdade tem um detalhezinho aqui. Essa parte que fala tal coisa está errada. Então as demais já estavam erradas. Agora ele disse que essa está certa, mas tem um detalhezinho nela que a torna errada. E aí, veja, eu tenho um caso que fere mais uma vez o edital. O edital fala, assinale a alternativa correta ou incorreta. Não tem nenhuma alternativa correta a ser marcada. Todas estão equivocadas. E não tem uma incorreta, todas estão incorretas. Então, a terceira hipótese em que eu tenho uma ilegalidade e possibilidade de controle da prova é quando a questão é elaborada sem nenhuma alternativa correta. Se a banca acatar um pleito recursal, vale para todo mundo. Se o judiciário acatar, vai depender do juiz, da decisão de cada desembargador. A gente vai falar por que isso aí, por causa de qual fundamento tem uma distinção entre uma coisa e outra. Mas se é a banca que anula, vale obrigatoriamente para todo mundo. Muito bem, tem mais. Parece bobeira, mas às vezes o examinador ele tem a capacidade de conseguir elaborar uma questão com erro na sua elaboração. Já tive um caso bem interessante sobre isso aí. Na verdade, de todos os casos que eu falei para vocês, eu já tive na prática, trabalhando em situações como essa. E esse caso é bem legal. Foi um caso de um concurso público em que pedia para marcar a alternativa correta. E a gente está falando agora de erro de elaboração na questão. Olha que loucura, hein? Aí tinha a questão lá. Só que nas alternativas de múltipla escolha, estava assim, ó, letra A, letra B, letra C, perdão, letra A, letra B, letra D, letra C e letra E. Então inverteram C e D, A, B, D, C e E. Só que a resposta correta era justamente a letra C. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, você vai marcar o que no gabarito? A posição onde deveria estar a C, ou você vai marcar a C, que está na posição que deveria estar a D? Isso gera uma dúvida muito grande. Então é uma questão com erro material, ela foi mal formulada. E questão mal formulada ou com erro de formulação também gera a ilegalidade da mesma e o direito de você pleitear a anulação dessa questão. Se é administrativa, para todo mundo. Judicial, veremos depois. Então, olha só, hein? Várias coisas que você, como advogado, pode trabalhar com o seu cliente, várias coisas que você, como magistrado, pode verificar que, de fato, é um direito do candidato e você, como candidato, pode questionar perante a banca examinadora e, caso não obtenha êxito, pleitear na justiça. Legal? Tem mais? Tem mais.
questão cobrando legislação revogada. Vamos imaginar, soltei o edital e aí eu cobro uma questão. Só que essa questão, quando eu lancei o edital, ela já estava revogada. Ou então ela foi revogada durante o edital e o concurso, e o edital fala claramente que as questões, que matérias que forem revogadas, não pode ser cobrada no concurso. O edital entra nesses detalhes a respeito disso. Se porventura cai uma questão que já foi, cuja matéria, disciplina, lei, em que eu me embaso para poder informar que aquela é a resposta correta, ela não é mais porque é uma legislação que já foi revogada, é também um motivo para poder eu pedir anulação. Não deixa de ser uma questão sem resposta legal, mas a gente trabalha com o fundamento de que a cobrança de questão com alternativa baseada em legislação revogada, porque é uma especificidade de uma questão que não tem resposta, mas é também outro tipo de questão nula e que, caso aconteça, você pode pleitear na justiça a sua anulação ou na banca examinadora a sua anulação. Valendo para todos, se for perante a banca examinadora, e valendo apenas ou para todos ou para o candidato, se for na jurisdicional, mas existe, como falei para vocês, uma justificativa para isso daí. Tá legal? Bom, tem mais, Alessandro? Tem mais sim. E é interessante isso daí. Quando a questão tem uma afirmativa que é tida como verdadeira, mas ela não corresponde à realidade das coisas, não corresponde ao estado atual da ciência, ao estado atual da sociedade. Então, por exemplo, vamos imaginar que teve uma questão de prova, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que poderia ser de uma questão mais complexa de concurso público. Vamos imaginar que tem uma pergunta que diz o seguinte: Rio de Janeiro é a capital do país. Tem a múltipla escolha, né, falando sobre capital do país e tal, e aí tem uma opção de resposta dizendo que Rio de Janeiro é a capital do país. Veja, e aí foi colocado no gabarito como alternativa correta esta opção que afirma que Rio de Janeiro é a capital do país. A pergunta é, está fora do edital a matéria? Não. Tem mais de uma alternativa correta? Não. Está tudo incorreto? Até está incorreto, só que é uma especificidade aí, que a gente vai trabalhar. Veja, eu estou afirmando uma coisa que não corresponde ao que eu vejo que de fato existe, ao estado atual da ciência, daquilo que está acontecendo hoje. Chegar e falar que a Terra é quadrada, não posso falar isso, não é o estado atual da ciência hoje. Então não posso fazer essa afirmativa. E isso acontece no direito, quando eu afirmo uma coisa. Por exemplo, só existem no direito administrativo atos administrativos vinculados. E aí ele coloca como correta. Veja, só existe atos administrativos vinculados. Se só existem, quer dizer que não existe discricionário. Se ele coloca isso como verdadeira, essa afirmativa vai contra o estado atual do direito administrativo. É uma afirmativa que está contra a realidade das coisas. Não deixa de ser uma subespécie de uma questão sem resposta correta. Mas uma resposta que, no caso, que foi apresentada como correta, que vai de frente com aquilo que é efetivamente o correto de acordo com a ciência, com o que nós vivemos no dia a dia de hoje. Então isso é muito importante ficar claro. Legal? Show de bola. Prova objetiva. E aí, ela tem caráter classificatório ou eliminatório? Bom, ela pode ter os dois. Por exemplo, ela pode ter eliminatório se o edital dispuser no sentido de que, se você não fizer uma quantidade mínima de questões, você está eliminado. Então, neste item aí, você já tem a sacada, você já extrai uma norma que diz que, neste ponto, a prova objetiva tem caráter eliminatório. Se, porventura, existir um outro item dizendo que de tantos candidatos, só tantos passarão da prova objetiva para a discursiva, quer dizer que, vamos imaginar que tem 1000 candidatos disputando um concurso. E o edital fala o seguinte: só os 200 primeiros candidatos aprovados passarão para a segunda fase, que é a discursiva.
Então, eu eliminei 800 candidatos na prova objetiva, porque ficou na margem limite para a prova discursiva. Então, veja que essa regra também, que é uma cláusula de barreira, que eu vou explicar depois, também é uma regra que se extrai o caráter eliminatório da prova objetiva. Agora, pode acontecer de não existir essas regras aí. E aí, independentemente da quantidade de pontos que eu vou fazer, se muitos ou poucos, ou independentemente da minha classificação, ainda assim eu vá para a prova discursiva. E aí, nesse caso, eu não tive caráter eliminatório, só tive caráter o quê? Classificatório. É óbvio que hoje em dia, para enxugar cada vez mais, de acordo com o que eu vou convergindo o concurso para até o seu final, em regra, eu tenho criado várias cláusulas de barreiras, que são essas restrições, fazendo com que eu diminua o quantitativo de pessoal, de candidatos, a cada fase. Então, em regra, as fases, elas têm várias restrições, muitas delas decorrentes de cláusula de barreira, que restringe a continuidade do candidato em fases subsequentes. E na prova objetiva é muito comum que isso aconteça. Então, por mais que eu possa ter na prática uma fase objetiva só classificatória, teria que ser um concurso que, vamos dizer assim, eu já tivesse a presunção de que pouquíssimos candidatos iriam participar, e aí realmente eu quero o somatório de todas as provas e a média aritmética delas para saber quem é o mais preparado. Por que isso? Porque é dessa maneira que eu, levando em consideração todas as provas que aferem o conhecimento do candidato, que eu vou saber aquele que é o melhor. Agora, quando eu chego e já corto, falando, ó, tem que ter 60% de aproveitamento na prova objetiva, ou está entre os 200 classificados, veja, eu nem tenho a oportunidade, ou seja, eu nem dou a oportunidade do candidato, na segunda fase, de repente, fechar a prova e ter uma nota que o colocaria, por exemplo, numa classificação excelente. Então, nessa situação, neste contexto, de fato eu não posso afirmar que o concurso público, quando ele coloca essas várias cláusulas de barreira restritivas do acesso do candidato de uma fase a outra, se ao final, de fato, ele consegue aferir o candidato mais preparado. Porque muitos desses outros que foram eliminados poderiam, em fases subsequentes, ter uma pontuação maior e compensasse aquela da prova objetiva. Então, isso é muito interessante, fica claro este ponto daí, né? Eu falei de cláusula de barreira. O que é cláusula de barreira? Que existe na prova objetiva, mas também existe em diversas outras fases do concurso. Qualquer regra do edital que condicione você passar de uma fase para outra é uma cláusula de barreira. Então, por exemplo, olha só, para você passar para a prova discursiva, o concurso tem prova objetiva, discursiva, prova oral, e vamos supor que tenha outras também. Para você passar para a prova discursiva, você tem que ter no mínimo 60% de aproveitamento na prova objetiva. Caso de um concurso que tenha 100 questões, caso você não faça no mínimo 60 pontos, você já está eliminado. Essa é uma cláusula de barreira, tá vendo? Eu coloquei uma barreira aqui, ó. Qual é a barreira? 60 pontos. Se você fizer menos de 60 pontos, você está eliminado. Pô, mas eu ia destruir na discursiva. Não interessa. Você está eliminado aqui, você ficou preso na barreira. Agora, se eu fiz mais de 60, eu avanço a barreira. Aí na discursiva vai ter outra barreira. E aí, sucessivamente. Então, cláusula de barreira são regras, na verdade. Isso foi criado na prática pelas bancas examinadoras, foi muito questionado no judiciário, até que depois o STF, né, entendeu que é legítima a inserção de cláusula de barreira no concurso público, falou que não é proibido. Então, é permitido ter, efetivamente, essas cláusulas de barreira. Agora, a gente tem que analisar com certos temperamentos, né? Veja, tem prova de concurso público que exige nota mínima em cada prova, em cada tipo de prova. Então, vamos imaginar que eu tenho uma prova com 100 questões. E essas 100 questões, ela está subdividida em 15 matérias. E dessas 15 matérias, eu tenho uma matéria que só estou cobrando 5 questões. E aí, o edital fala o seguinte, que quando a matéria só tem 5 questões sobre ela, você tem que fazer no mínimo 3. Se ela tiver 10, você tem que fazer no mínimo 6. Vamos imaginar que o candidato chegou
Em todas as matérias, ele fez mais do que o mínimo legal. Mas numa matéria terrível, que não tem nada a ver com cargo, vamos pegar estatística ou matemática para a Polícia Federal, chega o camarada e faz, ao invés de 3 questões, ele faz 2. Mas nas demais ele vai muito bem. Na de penal ele fecha, o processo penal ele fecha. Nas mais importantes ele praticamente acerta todas. Mas numa única prova eu tive um deslize e não consegui fazer 3 questões, fiz 2 de 5. Veja, essa provinha, perceba o detalhe, olha só, eu não tinha uma cláusula de barreira nesse caso. Eu tive 15 cláusulas de barreira dentro da mesma prova objetiva, porque você tinha que fazer um mínimo em cada matéria da prova objetiva. Então, nesse caso aí, você também é reprovado. Esse é um caso peculiar que eu entendo que seria um distinguer e que, se o judiciário analisasse e chegasse ao STF, eu entendo que, pela falta de razoabilidade, a questão deveria, o candidato deveria continuar no certame. Legal? Show de bola. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco da prova discursiva. E muito do que eu falei se aplica aqui. Mas tem algumas coisas que são mais específicas na discursiva e outras coisas que eu falei na prova objetiva que não se aplicam na prova discursiva. Por exemplo, questão fora do programa do edital, sem questionamento. Então, aquela mesma regra. O camarada fez o rapaz lá que trabalhou na etapa interna, fez lá o conteúdo programático. Uma outra pessoa chegou e elaborou a questão. E cobrou uma questão que não tem nada a ver com o conteúdo programático. A questão é anulada e o ponto, ele, de duas uma. Ou ele é distribuído entre as outras questões, ou ele é atribuído em sua totalidade a todos os candidatos. Vai depender do que o edital disciplinar a esse respeito. Legal? Então, olha só. Foi cobrada uma questão, vamos imaginar. Tem 5 questões, valendo 2 pontos cada. Em uma dessas questões, está sendo cobrada uma questão que não está prevista no edital. De duas uma. Ou eu dou esses pontos, 2 pontos, cada uma vale 2 pontos. Eu dou esses 2 pontos para todos os candidatos, ou eu distribuo esses 2 pontos em 4 outros, naquelas outras 4 questões. Ou seja, eu passo, né, para aquelas 4 outras questões a divisão desses 2 pontos. Aí vai variar de edital para edital como isso vai funcionar. Essa é a primeira ilegalidade. Tem mais? Tem. Tem outras também. A prova discursiva, como eu falei para os senhores, é uma prova que ela objetiva verificar se o candidato ela tem um nível mais aprofundado de conhecimento. Por isso que, em regra, ela não cobra a totalidade de matérias da prova objetiva. Em regra, há uma restrição maior em relação ao conteúdo programático da prova discursiva. Em regra, nada impede que eu cobre a mesma matéria, mas, em regra, eu tenho um contingente menor de matéria. Mas o objetivo dela é aferir o conhecimento do candidato a título de profundidade. Legal, ela vale 10. E aí que é a grande sacada, ela vale 10 pontos. Você tirou 7 pontos. Isso quer dizer o quê? Que subtraíram da sua nota 3 pontos. Ou seja, você errou alguma coisa na elaboração da sua resposta que fez com que a banca examinadora subtraísse da sua pontuação 3 pontos. Só que um dos princípios que rege o concurso público é o da motivação. Então, eu tenho que explicar por que você perdeu os 3 pontos. De cara, eu já te afirmo que em muitos concursos sequer eles dão satisfação. Sequer dão satisfação, o que é inconstitucional e ilegal. Agora, vamos supor que ele chegou e deu satisfação. Falou, ó, o candidato deveria ter falado que o ato administrativo ele pode ser discricionário e vinculado. E, por não ter dito isso, ele perdeu 3 pontos. Aí você vai na sua prova e pega e fala, calma aí, eu tenho certeza que eu falei sobre esse negócio. Deixa eu olhar minha prova aqui. Aí você vai lá na linha 15 e fala, ó, dentre as características do ato administrativo, né, os tipos de ato administrativo, ele pode ser vinculado ou discricionário. Fala, ué, vamos voltar para o gabarito aqui e o porquê da subtração da nota. Você perdeu 3 pontos porque você não disse que o ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário. Você volta de novo para a sua prova e fala e vê lá. O ato administrativo pode ser vinculado ou discricionário. Veja, existe uma teoria chamada teoria dos motivos determinantes, que significa o quê? Que
a decisão ou aquilo que foi feito só é válida se aqueles motivos forem corretos. Os motivos são determinantes à validade do ato. Então, veja, eu subtraí da sua nota determinada pontuação em razão de que aqueles motivos que eu apresentei são corretos. E eu falei o quê? Que você não falou sobre tal ponto. E aí, quando eu chego no meu recurso, falo o seguinte, olha só, você me disse que eu não coloquei na resposta que os atos podem ser vinculados ou discricionários. Só que eu coloquei. Então, esse motivo que ensejou você a subtrair a minha nota, ele não existe, porque está previsto aqui na minha prova essa resposta. Então, com base no princípio, ou na teoria dos motivos, da vinculação, da teoria dos motivos determinantes, eu quero a anulação dessa subtração e a devolução dos pontos à minha pessoa. Então, você já vai trabalhar com isso, vai fazer o comparativo entre a tua prova e o que foi exigido, vai mostrar que o que foi exigido, né, você fez, que logo o motivo pelo qual foi subtraída a sua nota não tem pertinência. E aí, nesse caso, há uma ilegalidade que você consegue recuperar a sua pontuação trabalhando com a teoria dos motivos determinantes. Legal? Muito bem, muito bem. Olha só, tem mais coisas aí, tem várias outras coisas. Prova discursiva. Uma coisa que eu falei rapidamente ali. Veja, se ela vale 10 pontos e você me atribuiu a nota 6, eu tenho o direito de saber, o porquê eu perdi 4 pontos. Então, veja bem, uma outra ilegalidade na prova discursiva é justamente o fato de eu não motivar, eu não apresentar os porquês da subtração dos 4 pontos. Ah, Alessandro, mas você errou, o fato é esse. Eu não sei se eu errei. Eu estou lendo a minha prova aqui, eu acho que eu acertei. Inclusive, eu levei para um professor de Direito Administrativo, ele falou que não encontrou nenhum erro aqui na questão. Mas o que prejuízo vai te causar? Primeiro, que eu acho que eu acertei. E segundo, como é que eu vou recorrer de algo que eu não sei o que eu errei? Como que eu faço recurso questionando alguma coisa, sendo que eu não sei o que eu errei? Então, na prática, isso acontece muito. Aí sabe o que o candidato faz? Ele fica justificando a resposta dele. Ele fala, ó, eu falei isso, está certo, falei isso, está certo, falei isso, está certo, falei isso, está certo. Ele não vai no ponto onde supostamente ele teria errado, porque ele não sabe onde ele errou. Isso inviabiliza a ampla defesa do contraditório por parte dele. Então, essa é uma outra ilegalidade que acontece, ou seja, falta de motivação na subtração de pontos na prova discursiva. Legal? Tem mais? Tem mais. Uma outra ilegalidade que acontece também é quando existe alguma previsão no edital proibindo o recurso contra o resultado da prova discursiva. Veja bem, toda e qualquer prova, toda e qualquer fase tem que haver, é pacífico na jurisprudência, o direito do candidato poder se defender. Eu não posso unilateralmente impor uma resposta e falar que está certo e acabou. Eu posso não concordar com o candidato de forma fundamentada, mas ele tem o direito de poder questionar aquele gabarito ou questionar o porquê daquela nota que foi subtraída dele. Então, direito a recurso por parte do candidato na prova discursiva e até mesmo na prova objetiva é um direito que ele tem e que, se porventura o edital colocar em sentido contrário, é nulo, né? Na verdade, seria nula toda a prova discursiva, seria motivo, ao meu ver, de anular o concurso público. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora não, a gente vai entrar nisso aí no controle jurisdicional do concurso público. Bacana? Muito bem. Tem mais coisa, Alessandro? Olha só, o grande lance da questão é que, como não tem uma lei regulamentando concurso público, a prática, na verdade, faz com que a gente, nós advogados, criemos as teses. Então, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês não vão achar em livro normal de direito administrativo. Vocês vão achar em alguns livros específicos de concurso público. Então, acaba que você que constrói a tese relacionada a uma ilegalidade ou não numa prova discursiva. Então, tudo isso que eu falei aqui agora, veja, não quer dizer que todos os juízes sabem disso, não quer dizer que todos os advogados sabem disso, não quer dizer que todos os candidatos sabem disso. Mas eu posso afirmar que são ilegalidades da prova discursiva. Como, por exemplo, você recorrer da prova discursiva, é um direito seu. Se não tiver previsão, é legal, mas tem previsão. Se você recorreu, você tem direito a uma resposta ao recurso. Então, veja,
resposta a recurso de uma prova discursiva, como a da objetiva, também é um direito do candidato. E uma ilegalidade caso não tenha previsão de uma decisão motivada, né, em relação à resposta. Então você diz o seguinte, ó, eu acertei por isso, isso, isso e isso. Já que você não falou no começo a razão pela qual eu errei a questão, eu quero que você me diga agora no recurso o que eu errei. Você tem direito a saber qual foi o motivo que você errou e por que o seu recurso não está sendo provido, por que você não está recuperando a nota no seu recurso. E não perceba que é o caso concreto que vai trazer a possibilidade ou não de você questionar uma ilegalidade numa prova discursiva ou numa prova objetiva. E ó, digo mais, não existe, como eu falei, lei regulamentando. Então não existe, eu não posso afirmar aqui que existe um rol taxativo de casos em que cabe o controle jurisdicional ou administrativo da prova discursiva. Eu não posso falar isso, porque tudo vai depender do caso concreto, de como aconteceu a coisa, da tese criada pelo advogado ou pelo candidato no concurso público. Então, vou dar outro exemplo, que é semelhante àquela questão da prova objetiva. A prova discursiva, ela tem uma peculiaridade. Veja, qual que é a peculiaridade dela? Ela não é tão objetiva quanto a prova objetiva, que só tem uma única alternativa correta. A prova discursiva não quer dizer que ela é subjetiva, ou seja, eu coloco o que eu acho que é certo, não é isso. O que você acha, subjetivo no seu modo de pensar. Ela é subjetiva no sentido de que ela é discursiva, mas você tem que descrever, né, discursar sobre aquilo que está correto, de acordo com o estado atual da ciência, de acordo com a jurisprudência, a lei e tudo mais. Então, se eu pergunto, faço um questionamento, e aí eu vou falar de duas coisas ao mesmo tempo. Eu faço um questionamento, perguntando alguma coisa, e eu afirmo uma resposta, só que a banca examinadora me dá 0 porque ela tem outro entendimento, a pergunta que se faz é, o que eu aleguei é justificável? Também é uma resposta passível de ser correta? É. Então perceba que é uma resposta tecnicamente correta. Então, por mais que a banca examinadora, quando elaborou a questão, ela elaborou sob um prisma de resposta A, ela não pensou que aquela questão também poderia ser respondida sob um fundamento B, que também estaria correto. E aí o certo seria o quê? Seria a banca examinadora aceitar as duas respostas distintas. Esse seria o certo. Só que na prática, muitas vezes, ela não aceita, e você tem que judicializar a questão. Tem que judicializar. E o mesmo acontece quando, né, eu tenho uma discursiva e aí tem lá para falar, responder sobre tal ponto. Só que tal ponto é extremamente controverso. E aí existe o aspecto jurisprudencial, doutrinário e legal da coisa. Alessandro, então qual é a resposta correta? Você vai falar, o certo mesmo, vamos dizer assim, seria você falar que aquele tema tem uma divergência sobre o aspecto legal, doutrinário e jurisprudencial. Mas ninguém pensa nisso na hora. Acaba que o candidato responde de acordo com a lei, ou outro de acordo com a jurisprudência. Então, quando a questão ela é passível de ser respondida por âmbitos, né, fontes do direito distinta, jurisprudência, doutrina, lei, eu também deveria anular essa questão ou aceitar as 3 formas de resposta para aquela prova discursiva. Legal? Então, isso é muito importante ficar claro. E para finalizar aqui, e aí, quando eu anulo uma discursiva, a banca anula para todo mundo? Eu falei para vocês porque quando ela anula uma prova objetiva, uma questão de uma prova objetiva, ela anula para todo mundo. E se ela anular uma prova discursiva? Cuidado com o detalhe aqui, ó, tem coisas distintas. Se o enunciado da questão estiver equivocado, ou seja, a questão está equivocada, nesse caso, certo é anular a questão para todo mundo e atribuir o ponto a todos. Agora, pode acontecer de o enunciado da questão estar certo e o erro foi na correção da sua resposta. Aí, nesse caso, a banca examinadora, quando ela for anular o equívoco dela, ela só vai atribuir o ponto a quem? A você. Então, aquele caso que eu falei sobre a teoria dos motivos determinantes, onde a banca disse que você não falou de tal coisa que você falou, isso não vale para todo mundo. Isso é uma peculiaridade
da sua prova. Então, só vai valer para você. Agora, é diferente de uma questão que ela já é mal formulada por si só. Aí, nesse caso, a anulação dela vale para todo mundo. Então, perceba que o tipo de controle da prova discursiva pode ser um controle que venha gerar anulação total da questão, ou pode ser um tipo de controle que venha gerar efeitos específicos sobre um candidato em razão da resposta dada à questão. Isso vai variar no caso concreto, de acordo com cada caso concreto. Legal? Show de bola. Agora a gente passa para outra fase. Veja, essas duas fases, fase objetiva e discursiva, que acabamos de falar, em regra ela existe em quase todos os concursos. Tá legal? Agora, títulos é uma fase que, em regra, vai existir mais para concursos que exige do candidato uma certa característica, uma certa capacidade intelectual melhor, porque eu penso da seguinte maneira: quanto mais experiência profissional ele tiver, mais acadêmica ele tiver, melhor vai ser o desempenho dele nas atribuições que ele vai exercer. Então, o título é uma fase que, em regra, é classificatória, é uma fase que não é obrigatória em todos os concursos, na maioria não tem, tá certo? E eu tenho que ter as principais ilegalidades. A exigência do título tem que ser pertinente ao que se pretende, ao cargo que está relacionado. Ou seja, se eu estou pedindo, por exemplo, uma questão para professor universitário da área de Direito, eu não posso exigir como título doutorado em qualquer coisa. Tem que ser doutorado em Direito, por exemplo. Não posso aceitar como pontuação doutorado em Física. O concurso é para professor de Direito. Então tem que haver pertinência entre o que está sendo exigido a título de título e o que está sendo cobrado. Outra coisa, tem que haver proporcionalidade. A prova de título é um plus, ou seja, aquele candidato que tem uma experiência a mais, um conhecimento científico a mais, ele vai ser agraciado com uma pontuação a mais. Mas essa pontuação nunca pode ser a decisiva em relação à aprovação ou não do candidato. O que vai efetivamente compor a maior parte, 80% da nota do candidato, tem que ser as provas de conhecimento, tem que ser objetiva, discursiva, a prova oral, e não o título. O título é um plus. Então, quando eu chego e coloco, por exemplo, a titulação valendo 60% da prova, veja, isso aí é legal. E é uma forma de direcionamento, de certa maneira, do concurso para candidatos que eu sei que tem aquela titulação. Legal? Então, isso é muito importante, ficar claro. E sobre títulos, é mais ou menos isso aí. Prova de física. Alessandro, e a prova física? Veja, a maioria dos concursos públicos não exige prova física. A maioria. Alguns exigem. E aí tem um detalhe. Alguns exigem porque a lei já expressamente exige, e alguns o edital, seja lá porque a administração queria que isso fosse exigida, seja porque a banca quis exigir, colocou no edital sem previsão legal. Muito bem. Mas primeiro vamos falar o porquê da prova física, partindo do pressuposto de uma prova física válida. Porque dentre os órgãos públicos e dentre os cargos públicos, eu tenho cargos públicos que não basta o intelecto da pessoa. Não basta você saber o direito ou a matemática ou a atividade que você vai exercer. Tem provas que, além de você entender do conhecimento científico, requer de você também um preparo físico, porque a atividade ela também está relacionada à atividade física. Se você vai ser, por exemplo, um bombeiro, cara, você vai salvar pessoas que estão em afogamento, cara, em alto mar. Então você tem que saber nadar. Então não adianta nada você ser um crânio, mas não sabe nadar, porque vai chegar na hora lá, você vai morrer junto com a pessoa que está se afogando. Então existem certos cargos que não basta você ser uma pessoa que tem um conhecimento sobre o tema. Você precisa de um plus, você precisa ter um preparo físico apto àquele cargo, como, por exemplo, no bombeiro. Você vai apagar incêndio, você tem que saber subir em corda, por exemplo. Você vai salvar pessoas em afogamento, você tem que saber nadar, por exemplo. Então perceba que a prova física aí tem total pertinência. E, em regra, nesses concursos, já está previsto em lei. Em regra, já está na lei a prova física. Aí o que eu posso discutir, talvez, seja o quantitativo da prova física, ou seja, o tempo de natação pela metragem que está sendo exigido. Você tem que fazer 500 metros em tantos minutos. Pô, calma aí, é difícil fazer isso aí. A proporcionalidade talvez possa ser discutida, mas a pertinência é total. Agora, outra ilegalidade, que é outra coisa distinta, é a questão de eu exigir prova física sem previsão legal
para cargo que não tem menor pertinência, como o cargo de analista ou cargo de técnico, por exemplo. Um cargo burocrático, um cargo que trabalha dentro de uma repartição pública, um cargo que o servidor está trabalhando sentado. E talvez o máximo de esforço físico, vamos dizer, que ele vai fazer é levantar da cadeira que é onde ele está sentado para atender uma pessoa no balcão. A pergunta é, tem sentido exigir teste físico para um caso como esse, um concurso como esse? Não tem sentido, mas às vezes exige-se. Aí você vai fundamentar na questão da falta de pertinência, da falta de previsão legal e vai tentar derrubar esse teste físico aí. Então, a prova física, ela é possível de ser cobrada? É possível, é passível. É uma prova que tem pertinência? Em alguns casos, sim. Mas na maioria dos casos, não. E aí, se eu exigir, vai variar de acordo com o entendimento da jurisprudência do juiz. Tem juízes de jurisprudência no sentido de que só pode exigir se tiver previsão legal. E tem outros que falam que eu posso exigir desde que esteja no edital. Então não tem uma resposta absoluta, porque não tem nenhuma decisão com efeito vinculante que trate deste tema. Legal? Então, sobre prova física, a ideia é mais ou menos essa aí. Então, olha só, a gente finaliza por hora na fase de prova física. E um detalhe, eu ia falar na aula seguinte, vou falar sobre o controle jurisdicional das provas e das fases do concurso público. Mas eu estou vendo que eu já estou falando dele aqui, não tem como, são inseparáveis. Então, eu vou continuar as demais fases na próxima aula e continuar a falar também do controle administrativo e jurisdicional das demais fases também. Legal? Então, fica assim e vamos para as questões, os quiz sobre a matéria que falamos algo aqui agora. Vamos lá. Sobre a prova objetiva, é correto afirmar que pode ter mais de uma opção correta, que pode não ter a opção correta, apenas uma opção é correta e não cabe controle jurisdicional desta fase. Qual você acha que é a alternativa correta? A gente falou claramente, a prova é objetiva. Se ela é objetiva, ela só pode ter uma única alternativa correta. Então, a alternativa correta aqui no caso é a opção C. Vamos agora para a segunda questão, para o nosso segundo quiz. Vem comigo. Sobre a prova discursiva, é correto afirmar, ela é subjetiva. Sendo correta, a resposta bem coerente. Letra B, há uma maior dificuldade em seu controle jurisdicional. Letra C, não se aplica a título de recurso a teoria dos motivos determinantes e existe em todos os concursos. Veja, a alternativa correta é a questão que fala que há uma maior dificuldade em seu controle jurisdicional. Por que isso daí? Porque o judiciário tem que entrar na correção da prova do candidato e ele corrigir a prova é uma situação muito complexa. Ele entraria no mérito do ato administrativo que ele não pode fazer. Então, há uma dificuldade maior. Só em situações mais objetivas, como falta de motivação, violação à teoria dos motivos determinantes, falta de recursos, que o judiciário ingressa mais. Agora, ele ter que corrigir a prova do candidato é mais complexo. Por isso que a alternativa B é a alternativa correta. Muito bem, então estamos trabalhando aqui, né, ao mesmo tempo com as fases da etapa externa do concurso público, bem como suas ilegalidades e como combater essa ilegalidade. E a forma como você vai combater essa ilegalidade pode ser pela via administrativa ou jurisdicional. E aí eu já falei para vocês todos os casos, até a prova, no caso, prova física, eu falei da objetiva, da discursiva, títulos e prova física, quais são as principais ilegalidades e a forma de combater isso administrativamente ou jurisdicionalmente. Legal? Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.